Quando acontecem algumas coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, é comum usarmos a expressão Deus escreve certo por linhas tortas. Porém, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas retas ou linhas certas. A questão é que Deus também fala nas entrelinhas, e nós precisamos entender isso. Deus tem as suas entrelinhas. É como no mundo da música tem o pentagrama, e no pentagrama tem as linhas e as entrelinhas. Tem a nota tanto na linha quanto nas entrelinhas. Então Deus fala nas entrelinhas. Nem sempre você vai entender na linha, mas Deus pode te revelar um propósito nas entrelinhas. Exemplo, o Pedro tentou impedir Jesus de lavar os seus pés. E o que Jesus disse? O que eu faço agora, tu não entendes agora, mas entenderás depois. Havia uma mensagem nas entrelinhas. O apóstolo Paulo, quando orou ao Senhor para que fosse tirado dele o espinho da carne, 3 vezes ele orou ao Senhor para que Deus tirasse esse espinho da sua carne. E Deus disse não. Na linha era um não. Nas entrelinhas havia uma cura. Que cura era essa? Ora, se tirar o espinho da carne era a cura que o apóstolo estava precisando, que cura seria essa se Deus disse não na linha? É que, na verdade, havia uma cura nas entrelinhas. O apóstolo Paulo poderia cair num mal que se chama exaltação. E para que eu não me exaltasse, foi-me posto um espinho na carne. Então, um não na linha, mas o milagre nas entrelinhas. A mulher que estava enterrando o seu filho, a viúva de Naim, já tinha perdido o marido, agora estava perdendo o filho. E Jesus chega e diz, não chore, na linha. Agora, não chores na linha, era tirar daquela mulher a única coisa que havia restado a ela. O que sobrou para ela, já que ela não tinha marido, já não tinha mais o filho, o que tinha sobrado para ela? Lágrimas. Nas linhas, Jesus estava dizendo, não chore. Agora, nas entrelinhas, havia uma revelação. Não chores, porque vai haver ressurreição. Palavra de Deus para o teu, para o meu, para os nossos corações. Talvez na linha você está vendo tribulação, mas nas entrelinhas tem um socorro aí para essa tribulação. Na linha você está vendo lágrima, tristeza, mas nas entrelinhas tem alegria, tem um sorriso de Deus para você. Talvez na linha você está olhando agora e está vendo só destruição, casamento destruído. Nas entrelinhas está acontecendo restauração. Na linha, prova. Nas entrelinhas, bênção. Então, não chore. Tem milagre de Deus chegando para você. Deus também fala nas entrelinhas. Ósculo Santo. Deus te abençoe. Quando acontecem algumas coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, é comum usarmos a expressão Deus escreve certo por linhas tortas. Porém, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas retas ou linhas certas. A questão é que Deus também fala nas entrelinhas, e nós precisamos entender isso. Deus tem as suas entrelinhas. É como no mundo da música tem o pentagrama, e no pentagrama tem as linhas e as entrelinhas. Tem a nota tanto na linha quanto nas entrelinhas. Então Deus fala nas entrelinhas. Nem sempre você vai entender na linha, mas Deus pode te revelar um propósito nas entrelinhas. Exemplo, o Pedro tentou impedir Jesus de lavar os seus pés. E o que Jesus disse? O que eu faço agora, tu não entendes agora, mas entenderás depois. Havia uma mensagem nas entrelinhas. O apóstolo Paulo,
quando orou ao Senhor para que fosse tirado dele o espinho da carne, 3 vezes ele orou ao Senhor para que Deus tirasse esse espinho da sua carne. E Deus disse não. Na linha era um não. Nas entrelinhas havia uma cura. Que cura era essa? Ora, se tirar o espinho da carne era a cura que o apóstolo estava precisando, que cura seria essa se Deus disse não na linha? É que, na verdade, havia uma cura nas entrelinhas. O apóstolo Paulo poderia cair num mal que se chama exaltação. E para que eu não me exaltasse, foi-me posto um espinho na carne. Então, um não na linha, mas o milagre nas entrelinhas. A mulher que estava enterrando o seu filho, a viúva de Naim, já tinha perdido o marido, agora estava perdendo o filho. E Jesus chega e diz, não chore, na linha. Agora, não chores na linha, era tirar daquela mulher a única coisa que havia restado a ela. O que sobrou para ela, já que ela não tinha marido, já não tinha mais o filho, o que tinha sobrado para ela? Lágrimas. Nas linhas, Jesus estava dizendo, não chore. Agora, nas entrelinhas, havia uma revelação. Não chores, porque vai haver ressurreição. Palavra de Deus para o teu, para o meu, para os nossos corações. Talvez na linha você está vendo tribulação, mas nas entrelinhas tem um socorro aí para essa tribulação. Na linha você está vendo lágrima, tristeza, mas nas entrelinhas tem alegria, tem um sorriso de Deus para você. Talvez na linha você está olhando agora e está vendo só destruição, casamento destruído. Nas entrelinhas está acontecendo restauração. Na linha, prova. Nas entrelinhas, bênção. Então, não chore. Tem milagre de Deus chegando para você. Deus também fala nas entrelinhas. Ósculo Santo. Deus te abençoe. Quando acontecem algumas coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, é comum usarmos a expressão Deus escreve certo por linhas tortas. Porém, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas retas ou linhas certas. A questão é que Deus também fala nas entrelinhas, e nós precisamos entender isso. Deus tem as suas entrelinhas. É como no mundo da música tem o pentagrama, e no pentagrama tem as linhas e as entrelinhas. Tem a nota tanto na linha quanto nas entrelinhas. Então Deus fala nas entrelinhas. Nem sempre você vai entender na linha, mas Deus pode te revelar um propósito nas entrelinhas. Exemplo, o Pedro tentou impedir Jesus de lavar os seus pés. E o que Jesus disse? O que eu faço agora, tu não entendes agora, mas entenderás depois. Havia uma mensagem nas entrelinhas. O apóstolo Paulo, quando orou ao Senhor para que fosse tirado dele o espinho da carne, 3 vezes ele orou ao Senhor para que Deus tirasse esse espinho da sua carne. E Deus disse não. Na linha era um não. Nas entrelinhas havia uma cura. Que cura era essa? Ora, se tirar o espinho da carne era a cura que o apóstolo estava precisando, que cura seria essa se Deus disse não na linha? É que, na verdade, havia uma cura nas entrelinhas. O apóstolo Paulo poderia cair num mal que se chama exaltação. E para que eu não me exaltasse, foi-me posto um espinho na carne. Então, um não na linha, mas o milagre nas entrelinhas. A mulher que estava enterrando o seu filho, a viúva de Naim, já tinha perdido o marido, agora estava perdendo o filho. E Jesus chega e diz, não chore, na linha. Agora, não chores na linha, era tirar daquela mulher a única coisa que havia restado a ela.
O que sobrou para ela, já que ela não tinha marido, já não tinha mais o filho, o que tinha sobrado para ela? Lágrimas. Nas linhas, Jesus estava dizendo, não chore. Agora, nas entrelinhas, havia uma revelação. Não chores, porque vai haver ressurreição. Palavra de Deus para o teu, para o meu, para os nossos corações. Talvez na linha você está vendo tribulação, mas nas entrelinhas tem um socorro aí para essa tribulação. Na linha você está vendo lágrima, tristeza, mas nas entrelinhas tem alegria, tem um sorriso de Deus para você. Talvez na linha você está olhando agora e está vendo só destruição, casamento destruído. Nas entrelinhas está acontecendo restauração. Na linha, prova. Nas entrelinhas, bênção. Então, não chore. Tem milagre de Deus chegando para você. Deus também fala nas entrelinhas. Ósculo Santo. Deus te abençoe.